Assunto que a gente sempre discute aqui nos TPZaps. Já falei disso em vídeos na série Anabolizantes para Leigos, mas vamos fazer mais um vídeo mais específico, é sempre bom, que a informação vai melhorando, o modo como eu passo a informação vai melhorando. Você resolveu utilizar esteroide anabolizante, fazer reposição hormonal. Primeira coisa que nós vamos entender, não tem nenhum problema nisso. O esteroide, ele é um medicamento, foi criado pela indústria farmacêutica, pelo menos a maioria deles, para ajustes de problemas em pessoas dentro da medicina, pacientes. São medicamentos, nada mais do que isso, medicamentos. E como todo medicamento, você tem coisas boas e tem os efeitos colaterais. Então vou deixar isso bem claro. O esteroide anabolizante, que a galera demoniza demais, é só um medicamento, utilizado amplamente na medicina. Beleza, deixando isso bem claro. Você resolveu fazer sua reposição hormonal, utilizar o esteroide anabolizante. Você pode ter problemas? Você pode ter problemas. Como você pode ter problemas usando aspirina e paracetamol. Também são medicamentos. Você pode ter problemas. Você pode reduzir as chances de que esses problemas apareçam ou, se eles aparecerem num grau de fácil solução, perfeitamente possível. Tranquilamente possível. E nós vamos cair sempre naquela história que eu sou aqui repetitivo com vocês, é só ter seu exame médico em mãos. O exame é que vai mostrar para você o que está acontecendo de errado. A partir do exame é que você vai saber se você precisa colocar alguma coisa no seu trabalho e o que, e as dosagens. Sem exame, ninguém sabe. Você pode desenvolver sintomas de problemas e pode não desenvolver e ainda assim já estar apresentando os problemas e você só vai saber vendo o que acontece com seus marcadores nos exames médicos. Vamos deixar isso bem claro também. Vamos agora para o tópico desse vídeo principal, atrofia testicular. Vamos dar uma revisada. Você entra com o esteroide anabolizante, com a testosterona. Nosso organismo, nosso corpo, tem uma coisa chamada set point. Ponto de ajuste. É uma teoria hoje da biologia, da fisiologia, que eu concordo muito. É como se a gente tivesse uma programação no nosso DNA. Acontece que a nossa balança hormonal ela é muito sensível. Qualquer coisa ela é desajustada ou reajustada no novo padrão. Ela sai daquele ponto de ajuste que você estava programado. Qualquer estresse que você tem no seu dia a dia, qualquer coisa mais intensa que sai da sua programação, alguns tipos de doença, você já muda a sua produção hormonal, como é que ela trabalha, como é que você vai produzir sua testosterona, como é que você vai produzir seu cortisol, que é o hormônio do estresse, que é um hormônio que, como todos os outros, nós temos que produzir. Não se deve inibir a produção de nenhum tipo de hormônio, todos eles têm funções no nosso organismo. Mas o cortisol em excesso a gente sabe que canibaliza, cataboliza, derruba a síntese proteica. Então é um hormônio de características catabólicas. E oposição à testosterona e insulina como exemplo. Essa balança hormonal é suscetível a muitos problemas. Aí você para pensar. Você vai no médico conversar com ele. Ele vai dizer assim para você: você tem uma vida estressada? Você tem uma vida corrida? Quem hoje em dia que não tem vida estressada e vida corrida? É uma coisa que às vezes eu converso com vocês aqui nos TPZaps, eu fico sempre pensando. Dei para pensar nisso com mais frequência hoje em dia. Nós temos um mundo que você tem uma série de recursos tecnológicos, e eu sou um cara que eu sou da televisão preto e branco, então eu vi tudo isso chegar. Eu comecei a trabalhar muito cedo, então eu com 15 anos já trabalhava, com 17 tinha carteira assinada, com meus 20, 25, 30 já era um cara da correria. Mas o meu mundo, os homens, as pessoas, os humanos, eles tinham tempo para as coisas. Você tinha tempo para fazer o seu treino, às vezes. Você tinha tempo para fazer um curso de inglês. Você tinha tempo para fazer uma atividade paralela. O que é que eu estou vendo hoje no mundo, nesse mundo que está aí, com todas essas facilidades da internet, da eletrônica, é que parece que a gente está trabalhando mais e correndo mais. Que eu tento entender, assim, a minha percepção é que isso tudo veio para facilitar meu dia a dia. É como se, para gerar uma determinada receita, eu precisasse trabalhar 12 horas. Com o recurso do WhatsApp, da internet, dos meios das redes sociais, eu conseguiria gerar essa mesma receita trabalhando 8 horas.
Eu ganhei tempo no meu dia, mas parece que mudou. É um alerta que eu estou dando aqui. Então todo mundo tem dia corrido. Se você tem seu dia corrido, você tem vida estressada, você já vai sair do seu ponto de ajuste da produção de determinados hormônios, incluindo testosterona. Você vai derrubar isso. Então, de cara, o médico vai te dizer, vai fazer essa pergunta que ela é óbvia. Você tem vida corrida. Se você tem vida corrida, uma vida mais intensa no sentido negativo da palavra, você já tem uma produção hormonal comprometida. Diferente da produção hormonal, provavelmente, do seu pai ou do seu avô, que seguiam esse set point e você já não segue mais. O seu ponto de ajuste já mudou por conta do seu dia a dia, que é diferente do dia a dia deles. Provavelmente será interessante pensar numa reposição hormonal. Beleza. Mas eu vou ter atrofia testicular. Se o seu novo set point programou você para produzir, vamos falar aqui, 300 nanogramas de testosterona total, na idade que você tem. É uma situação hipotética. Você tem 28 anos. 28 anos. Você está produzindo 200 a 300 nanogramas. É o seu novo ponto de ajuste. Está dentro da faixa da normalidade? Tá. É pouco? É. Na minha opinião, é pouco. Infelizmente, muitos médicos não veem desse jeito. 200 nanogramas, 300 é normal. Não tem que repor. Na minha opinião, você deve repor. Só que, a partir do momento que vem a testosterona de fora, exógena, externa, veio de fora, você está aplicando a testosterona, o que é que o seu organismo faz? O seu hipotálamo, aqui na base do seu cérebro, ele vai sempre tentar chegar na homeostase, que é o equilíbrio. Ele já tem um ponto de ajuste. Para ele, 200 a 300 nanogramas na sua idade é o correto, é um novo ponto de ajuste dele. Eu não estou dizendo que para o seu organismo isso é bom ou ruim, bom ou errado, certo ou errado. É o ponto que ele encontrou, seja por que razão for, pela influência do ambiente externo, da correria, dos problemas, ele reajustou sua produção de testosterona para 200, 300 nanogramas. Você foi e entrou com testosterona de fora. Ele vai tentar a homeostase, ele vai tentar equilibrar a situação. Ele pode impedir você de aplicar testosterona? Claro que não. Então o que ele faz? O hipotálamo manda uma ordem, um comando para as células de Leydig nas gônadas, para falar assim, olha gente, a gente tem que voltar para as 200, 300 nanogramas do meu ponto de ajuste, do meu set point. Como eu não consigo impedir que o cara entre com testosterona de fora, eu faço o quê? Eu paro a minha produção natural. E vamos diminuir, ou às vezes chegar quase a zero, a produção de testo natural, para assim ficar trabalhando com a testo que veio de fora, a exógena, na tentativa de voltar para esse set point de 200, 300 nanogramas. Quando você manda o comando para as gônadas que estão lá nos seus testículos, nas mulheres estão nos ovários, mulheres também produzem testosterona, claro que em dosagem menor, mas também produzem. Quando esse comando chegou nas gônadas, chegou nas células de Leydig, o que aconteceu? Parou sua produção. Se parou a produção, o que vai acontecer? As gônadas estão onde? Seus testículos. Não estão trabalhando? Vão atrofiar. Eles começam a atrofiar. Eles não estão se esforçando, você não está exigindo nada deles, eles vão atrofiar. Então quer dizer que você sempre vai ter atrofia testicular? De jeito nenhum. Isso é um risco que você corre. Muito ligado sempre à dosagem, à quantidade que você está colocando e o espaçamento entre as doses. Em outras palavras, se você usa uma dosagem leve, moderada, tem um intervalo entre as doses interessante para o seu corpo não se estressar, provavelmente essa atrofia testicular não vai acontecer. Ou se ela acontecer, vai ser muito branda, nada para você se preocupar. É só o organismo se reequilibrando. Ele vai conseguir trabalhar com a sua liberação natural de testosterona pelos testículos numa boa e vai conseguir conciliar com a dosagem que você colocou. Mas isso é um parâmetro, você só vai ter certeza com os seus exames médicos. Não tem outra saída. Resumindo, você pode fazer a reposição hormonal e o fato de fazer a reposição hormonal não quer dizer que você vai ter uma atrofia testicular. Normalmente, via de regra, para todo mundo, essa atrofia só vai acontecer se a frequência for muito grande das aplicações e a dosagem uma dosagem mais excessiva, que a gente acaba fazendo. Aí, nesse caso, a atrofia poderá chegar. Vamos deixar isso bem claro. Você utilizar o hormônio não é certeza que você vai ter atrofia testicular.
está muito ligado à dose que você vai utilizar e à frequência das aplicações. Mesmo uma dosagem pequena, num espaçamento grande de dose para dose, pode desenvolver atrofia? Pode, mas isso é mais raro, são as exceções. Como eu já falei para vocês, eu já vi gente aromatizar com uma única ampola de deposteron. Quer dizer que você vai aromatizar? Não. É o coitado, é o cara que deu azar, não é para ele. E por isso que quando se faz um trabalho para liberação de um medicamento, com uma população de 1000 pessoas, se uma pessoa apresenta um problema, aquele problema já tem que constar na bula. Ainda que tenha sido uma pessoa em 1000, o problema tem que constar na bula, tem que estar lá para que o remédio tenha liberação, tenha o registro. Pode utilizar a sua reposição hormonal, se for uma dosagem pequena ou moderada, com bom espaçamento entre as doses, as chances de você ter atrofia testicular são muito pequenas. O que fazer para evitar o problema? Única garantia, única coisa acertada, concreta, é isso. Trabalhar a dosagem e a frequência das doses. Acabou. Mas há tais proteções. Sempre recomendo para vocês, muito cuidado com esses termos que eu não gosto. Porque eu não vejo... Proteger é proteger. Será que protegem? Não acredito que protejam. Porque se protegessem, nós não teríamos atletas com problema de atrofia testicular, que é o hipogonadismo, não teríamos atleta com câncer hepático, não teríamos atletas hipertensos. Por que eles têm isso? Eles não estariam usando proteções? Com certeza, porque eles sabem que vão abusar das dosagens, eles vão entrar com proteções. E não adianta nada. A partir do momento que você veio com a testosterona de fora e o sinal do seu hipotálamo desceu para as células de Leydig, dificilmente alguma coisa vai inibir esse processo. E pior, você está estressando mais o seu organismo. O que é que eu costumo recomendar, e eu vou botar para vocês aqui embaixo, na descrição desse vídeo, que você está vendo aqui no grupo, o que é que eu gosto de utilizar para tentar amenizar esse sinal do hipotálamo para as células de Leydig. O que é amenizar o sinal? Não deixar o teu hipotálamo em um alerta vermelho. Ele ficar mais tranquilo. Calma, meu irmão, não precisa mandar ninguém parar de trabalhar não, tá tudo certo. Então tem alguns recursos muito tranquilos, inclusive que algumas pessoas contestam, no caso de tribos e maca peruana, que eu tenho tido resultados em mim, meus clientes, muito bons, principalmente o pessoal mais velho. Que eles conseguem fazer esse trabalho, deixar o hipotálamo ali mais relaxado. Não, meu irmão, vamos trabalhando aqui, deixa o testículo quietinho, que o que está vindo aí não vai abalar seu set point. Isso ajuda muito. E como são medicamentos imanipulados, que eu posso usar esse termo lights, mais leves, o compromisso para a sua saúde é muito menor. O que eu não recomendo e eu não gosto de usar? HCG. Eu sou contra. Gonadotrofina coriônica humana. Eu não gosto. Clomifeno, clomid, não gosto. Ainda que eles funcionem. Agora eu vou explicar para você o que acontece. Outra confusão. Seu hipotálamo mandou sinal para a célula de Leydig, certo? De repente ele para de mandar esse sinal. Você saiu do set point, ele tenta equilibrar, ele corta esse comando, ele corta esse sinal. Entendido. Aí você entra com a gonadotrofina, ou você entra com o clomid. O que é que eles fazem? O que você vai ler na literatura normalmente? Eles mandam o sinal para a célula de Leydig nas gônadas voltarem a trabalhar ou não pararem de trabalhar. O problema é esse. Ao contrário do que a literatura fala, eles não estimulam, eles imitam um sinal. Não é a mesma coisa. O seu hipotálamo aqui em cima, que comanda é o tal do eixo HPTA, o hipotálamo, o H é de hipotálamo, ele está parado. Você não ligou o hipotálamo. É dele que vai o sinal para as gônadas. Não é do medicamento que entrou no meio aqui do eixo, que cortou o eixo para estimular a gônada. O hipotálamo lá em cima que dá o sinal, ele está parado. Você não foi lá no hipotálamo ligar ele e dizer para ele, meu irmão, pode mandar sinal para as células de Leydig que está tudo bem. Ele continua parado. Você entrou com o clomifeno, você entrou com a gonadotrofina. O sinal voltou a trabalhar para a testosterona. O que é que vai acontecer? Uma hora você vai remover a gonadotrofina, uma hora você vai remover o clomifeno. Quando você remover, seu hipotálamo está parado. Quando você remover, o que é que vai acontecer? Você tem uma atrofia testicular mais agressiva do que você tinha com a testosterona. É a mesma coisa, a mesma linha de raciocínio. Você não entrou com testosterona exógena? De fora, veio de fora.
Seu organismo, peraí, o hipotálamo parou. O que você fez? Aí uma hora você parou com a testosterona e entrou com HCG, entrou com clomídio, com clomifeno. Não é de fora? É a mesma coisa, ele não foi no hipotálamo, ele entrou de fora. Você entrou com mais um estímulo externo, mais um estímulo exógeno, mais um estímulo artificial. Vai trabalhar, as glândulas vão trabalhar. Mas ao que você tirar esse estímulo, elas vão parar de novo, porque quem comanda as células de Leydig é o seu hipotálamo. E você não acordou o seu hipotálamo, ele continua parado. Portanto, o uso da gonadotrofina e do clomifeno pode ser mais danoso para o seu organismo do que o uso da própria testosterona. Ah, mas você quer engravidar sua esposa, você quer ter uma recuperação passageira, isso é muito comum. Nesse caso, pode valer a pena a gonadotrofina, pode valer o clomídio, ou pode valer a pena as duas coisas. Porque você resolveu uma situação, mas já consciente de que depois, tô aqui para engravidar minha esposa e tal, gonadotrofina, clomídio, vamos fazer tudo trabalhar de novo, a sua produção de espermatozoide volta ao normal, você vai engravidar sua esposa. Mas você já sabe que vai ter outro break, vai ter outra parada, inevitável. Vai parar, e você vai ter um rebote pior do que o rebote da suspensão pura e simples da testosterona. Qual a solução? A óbvia. Você tem que trabalhar com doses menores, maior espaçamento das drogas, e depois deixar seu organismo se recuperar. Tentar estimular o seu hipotálamo, tentar estimular suas glândulas com coisas que não sejam tão agressivas quanto o clomifeno e o HCG. E é isso que eu vou colocar aqui embaixo para vocês. Você vai trabalhar com isso e com o tempo, dá o tempo para o seu organismo se restabelecer. É aquele descanso. Seu eixo volta ao normal, você volta a trabalhar. Mas lá para frente, se você quiser, se for do seu interesse, você entra novamente com um protocolo. Já sei que vai ter gente pensando, Fred, você não está ligando e desligando o eixo? Eu estou ligando e desligando o eixo e eu defendo essa prática. Porque eu já expliquei para vocês, aqui nos TPZaps, que você não vai ficar, eu vou fazer o tal do cruise, eu vou ficar direto. Seu eixo vai ser desligado do mesmo jeito. Eu vejo isso em vários exames dos meus clientes. O pessoal que insiste em cruise. Porque eu sou assim, eu dou liberdade para a pessoa. Eu falo, não vai por aí. Não, mas eu quero ir. Tudo bem, vai nessa. E às vezes eu boto, meus clientes que recebem isso, eu boto no programa da pessoa, seguindo reposição hormonal por conta própria, orientação médica, porque até para o meu controle eu saber que não fui eu que recomendei aquilo, que é outra pessoa que recomendou. Aí eu não vou interferir. A pessoa faz o cruise dela. Ela vai desligar o eixo. Talvez ela não desligue no mesmo tempo comparado ao que se ela fizesse um ciclo normal, mas ela vai desligar do mesmo jeito. E ela vai ter que religar. Se não desligou e ligou o eixo, é a mesma coisa. Que eu defendo, mais uma vez, ciclo, parou o ciclo para descansar, faz o trabalho de restabelecimento, se quiser um outro ciclo mais na frente. Pessoal mais velho, quer fazer uma reposição hormonal, um uso contínuo, que seria o tal do cruise, eu sou totalmente favorável, desde que dosagens moderadas e um bom espaçamento entre as doses. Se você fizer isso, seu eixo vai trabalhar relativamente bem. Você talvez tenha uma atrofia testicular mínima, você não vai ver nem porque o bom urologista é uma profissão complicada, ele vai pegar no seu testículo. E ele vai dizer, está atrofiando, não está atrofiando. Ele pega no seu testículo. E às vezes ele pegando, não, o tamanho do seu testículo é absolutamente normal. O meu, aqui entre nós, o meu é normal. O tamanho, o meu urologista fala, é normal. Mas a minha produção de LH-FSH já é muito baixa. Tudo bem, porque com a idade que eu fiz uma opção. Que eu conversei com ele também, falei, olha, para que eu quero trabalhar com minhas gônadas? Eu não pretendo engravidar ninguém. A minha produção natural de testosterona, se eu parar de repor, se eu nunca tivesse usado, vamos fazer uma coisa mais radical, eu nunca tivesse usado anabolizante na vida, vou fazer 60 anos, provavelmente a minha produção de testosterona ficaria na faixa de 200, no máximo 300 nanogramas. Eu não quero. Então não estou nem aí, eu vou entrar com ela de fora e vou jogar isso só para cima, porque eu me sinto bem. Minha libido vai bem, graças a Deus, muito bem, treino bem, tenho uma vida tranquila, tenho energia. Eu não quero trabalhar na minha idade com 200, 300 nanogramas ou menos de testosterona. Eu não quero. Eu estou nem aí para minha célula de Leydig, mas eu já estou batendo meus 60 anos. Mas eu recomendo para quem quer trabalhar, melhorar a qualidade de vida e quer fazer reposição hormonal, eu sou um defensor. Eu não posso falar isso no YouTube.
que vão dizer que eu estou fazendo apologia ao esteroide. Mas aqui entre nós, é exatamente o que eu estou fazendo, apologia ao esteroide. Desde que com uso responsável, para você diminuir o problema. E sempre falando, você tem um exame médico em mãos, apareceu um problema, você começou a fazer um trabalho. A dosagem é uma dosagem moderada para leve, um bom espaçamento das aplicações. Apareceu um problema, a gente consegue reverter. Opa, já estamos tendo uma alteração aqui, vamos rever o que a gente fez para saber o que pode ter causado essa alteração. Aí você faz o trabalho e está tudo certo. O que seria o uso contínuo para mim? No máximo, vamos falar em 200 nanogramas por semana, a cada 10 dias, a cada 12, excelente. 100 nanogramas, excelente. Eu estou fazendo um trabalho com um cliente aqui, eu estou gostando demais, um cara também de mais de 50 anos, um trabalho com dosagem de 50 miligramas de cipionato, a cada 5 dias, a cada 6 dias, o cara está indo super bem. A aplicação é tranquila, cinquentinha, pega os exames do cara, está tudo maravilhoso. Até o LH e o FSH do cara não desensibilizou. As glândulas estão trabalhando bem. Eu preciso botar clomifeno e cloneutrofeno para esse cara? O cara está crescendo, o cara está secando, está bem. Eu preciso botar cloneutrofeno e clomifeno? Não, é isso que eu quero. Eu sempre prego para vocês, né? A gente tem que pensar, não ser o atleta, mas normalmente pensar na relação custo-benefício. O que vale a pena fazer? Você consegue fazer um uso de esteroide de uma maneira que te dê muitos benefícios e a chance de problema é muito baixa? Você consegue, vamos fazer. Não, mas eu quero fazer um negócio lá em cima, mas que pega a minha chance de problema e joga lá para cima também. Será que compensa? Essa é a pergunta. A diferença de ganhos do cara que vai fazer 200 miligramas de testosterona e um cara que não tem uma genética maravilhosa para isso, uma pessoa normal, vai tomar 200 miligramas de testosterona por semana, vai tomar 400. O cara que vai tomar 400 pode ter um ganho maior? Provavelmente pode. Mas se você comparar o que aconteceu, o que acontece com os marcadores dele e o percentual de ganho que ele fez, vocês vão ver que ele teve um ganho, ele saiu do zero, ele começou a fazer um ciclo, 200 nanogramas. Ele teve uma progressão gigante, com pouquíssimo problema. Aí ele dobra, vamos para 400 nanogramas. Essa progressão já desacelerou. Ela está acontecendo, mas ela já é menor. Mas aqui os problemas negativos já dispararam. Compensa? A resposta é óbvia, né? Atleta é outro bicho. Para atleta, não estou falando de atleta, não estou falando de todos nós. Então eu defendo a reposição hormonal, defendo que você procure um profissional, defendo que você procure um bom médico, preferencialmente um urologista. Eu tenho vários parceiros médicos, mas eu vejo que os urologistas estão muito mais antenados com o que está acontecendo em termos de uso de reposição hormonal. É um pessoal, eu converso com vários, a cabeça deles já mudou. É uma galera que não tem esse preconceito que você vai encontrar no endocrinologista, você vai encontrar no nutrólogo e você não encontra no urologista em geral. Tem a cabeça muito boa, os artigos são mais atuais, é comum nos congressos de urologia, eu sei que eu tenho um grande amigo urologista, ganha uma grana aqui em Brasília, é comum nos congressos eles já apresentarem em casa, estão testando pacientes com doses maiores de testosterona e apresentando o que acontece de ruim, de bom. Eles já perderam esse preconceito, eles já conversam entre eles. Em outros ramos da medicina isso não é tão fácil não, porque um médico denuncia o outro. Tem isso também. Eu vejo, se tiver a chance de um bom urologista, eu recomendo. Claro, não é fácil não. Eu sei, tem muito médico ainda com a cabeça muito fechada. Mas as chances de encontrar um bom urologista para trabalhar com você em relação à reposição hormonal costuma ser melhor que você trabalhar com outros tipos de profissionais da medicina. É a minha experiência que eu vejo aqui com os meus alunos. Então recomendo, pode fazer sua reposição hormonal, comece aos poucos, vá sentindo o que acontece. Em muitos casos você vai chegar num patamar que já é bom, não precisa ultrapassar. Você, comecei a fazer isso aqui, 100 miligramas a cada 15 dias de cipionato, 100 miligramas a cada, 2 doses de 50 a cada 7 dias. Quando eu fui ver meus marcadores, o que podia ser ruim, deu uma pioradinha, mas o que podia ser bom foi lá pro teto, e eu estou voando. Por que você não vai fazer? E é barato. É a medicina te ajudando. Hoje tem muito preconceito com indústria farmacêutica, com medicina, a gente fica ouvindo muitas essas coisas de teoria da conspiração, mas nesse caso específico, não vejo problema nenhum e defendo. Vou botar aqui embaixo para vocês uma lista de coisas que eu costumo recomendar para os meus clientes, que costumam funcionar muito bem. Claro que é uma coisa geral, generalizada, não é específica para cada um, e levando em conta que a pessoa está fazendo um trabalho de leve a moderado no uso das vitaminas. Tamo junto, aquele abraço.